dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao podcast mais pedagógico desse Brasil. Voltamos com a segunda temporada, dessa vez na versão online, assim eu consigo conversar com mais pessoas, mais educadores. E hoje a nossa convidada muito especial é a Lisa Lescano. A Li, ela é especialista no ensino da língua inglesa, ela é formadora de professores, ela trabalha com o ensino de inglês há mais de 20 anos, também já trabalhou e trabalha em empresas. E ela tem muita experiência na área. Ela está vindo diretamente do Canadá, certo? Mas está morando no Brasil. Então eu vou chamar. Bem-vinda, Ali! Olá, todo mundo! Welcome to our show! E aí, você agora está morando em Florianópolis, né? Morando em Florianópolis, Há quanto adoro essa tempo? cidade. Faz 10 anos. 3. 10, 10 10. anos. Ah, nice. Ok. Já sou quase uma manezinha, viu? Ah, maravilha. Hoje eu preparei aqui algumas perguntinhas. Então a gente vai falar muito sobre o ensino do inglês, como é que funciona, como que a gente aprende, qual o melhor momento, como escolher as escolas. Tem muita coisa legal que eu acho que vai atender tanto os professores e também os pais que têm essas dúvidas na hora de colocar os filhos para aprender um idioma. Eu queria, de curiosidade, queria conversar com você, que você falasse um pouquinho. Logo que você chegou no. Deixa eu desativar o som aqui do meu WhatsApp. Logo que você chegou no Brasil, Li, qual foram as diferenças que você percebeu, assim, de na escola, no ensino, nessa parte mais da educação mesmo? As principais diferenças do Brasil e Canadá? A principal diferença no ensino, e que para mim foi um choque, foi a parte de alfabetização. Hum, Por quê? Porque lá, a alfabetização não é tão formal quanto aqui, que a gente espera até o primeiro ano para começar esse caminho da alfabetização. Lá, crianças estão lendo e escrevendo com 4 anos. hum. Então, não que elas estejam escrevendo e lendo muito bem um livro de Shakespeare, não. Mas eles já começam a introdução, a brincar com a língua desde muito cedo. Muitas crianças, porque as escolas esperam que a criança comece a escola com 4 anos, em Ontário, pelo menos, com 4 anos. E o sistema também espera que eles já tenham sido não alfabetizados, mas que eles tenham um background com a língua. Eles já sabem escrever palavras e nós temos o que se chamam sight words, que é uma lista grande de palavras que eles decoram, como the, a, she, he, que eles já entendam, que eles já possam, às vezes, até formar uma frase de 2 ou 3 palavras. Uhum. Ou I am Lisa, por exemplo, que a criança já possa escrever e ler. Também a leitura, o hábito da leitura é muito diferente, Hum. né? Claro que no Brasil os livros não são muito acessíveis. E nós não temos uma biblioteca em cada bairro, em cada cidade, por exemplo. É algo aqui raro. Mas lá temos. Tanto que as crianças e as famílias têm algo que se chama um library card, Hum. que é um cartão onde você vai toda semana com as crianças, empresta livros, as crianças levam, volta a semana seguinte, tem atividade na biblioteca, tem storytelling nas bibliotecas, eles convidam O autores estímulo é maior, maior, é, e e desde claro, muito cedo. desde muito, e o resultado disso é que as crianças com 4 anos estejam mais prontas para a alfabetização, né? Entendi. Então, assim, o estímulo que eu vi aqui no Brasil, com crianças pequenas, é diferente ao estímulo que a gente vai. É uma coisa cultural, que não Uhum. certo e um errado, né? É uma coisa que cada cultura tem um jeito, né? E aqui nós esperamos mais a criança chegar até aquele primeiro ano do fundamental, que é dar até um susto, assim, meu Deus, meu filho vai para o primeiro ano, agora vai ser alfabetizado. E dá aquele pânico, porque a gente não que
os pais esperem, não que as escolas esperem. Não, é uma coisa que nós esperamos pelo sistema que gradativamente aconteça a partir do primeiro ano do fundamental. E lá é o contrário. E Começa em casa e Começa em depois casa. a escola segue. Entendi. E na prática da rotina da sala de aula, falando assim, da escola, dos ambientes, da rotina escolar, você percebeu muita diferença? Então, tanto a questão do horário que eles chegam, dos estímulos na sala de aula, porque o que eu percebo, muita gente tem. Eu sigo muitas contas de meninas dos Estados Unidos, enfim. E você Uhum. percebe que toda a sala de aula delas. Ixi, peraí, Li. Calma aí que eu tô fechando o som aqui do. Aí, beleza. Voltando. Então a gente percebe que a sala de aula tem muita informação. Não sei se são todas assim, mas você percebe muitas cores, muitas imagens, muitos cards. Uma vez eu até fiz um post sobre isso, aí deu uma polêmica, porque tem gente que acha Uhum. que isso é bom, tem gente que acha que há um excesso de estímulos e que isso pode ser ruim. E lá no Canadá, tem essa. Como que tá mais? Tá mais pro lado do Brasil? É um meio termo? O que que você percebe, assim, nessa questão do ambiente? Eu acho que isso depende muito da escola e do professor. Por exemplo, as escolas públicas, né? As escolas públicas, eles têm um canto da leitura em toda a sala, ok? Então, assim, sempre tem livro, tem o canto da atividade, tem todos os materiais que eles possam necessitar, e então as crianças têm tudo na mão dentro da sala, né? Uhum. E às vezes eu também acho que pode ser até um estímulo demais, né? Mas aí depende muito do professor. Tem professor que não, que ele deixa mais o ambiente clean. Aí, aí depende. Por exemplo, no Canadá, o sistema de ensino no Canadá não, em Ontário, né? Porque o resto não sei bem, mas Uhum. em Ontário funciona assim. Você tem a escola, três tipos de ensino. A escola pública, ok? Que é de graça, onde a criança vai de acordo com o seu CEP, né? E também tem a escola pública católica, onde a criança vai de acordo ao seu CEP. Na escola pública normal, que não seja católica, é uma escola onde eles não usam uniformes, as salas são mais, como pode dizer, mais Uhum. coloridas, ok? Um pouco mais Tem livre, talvez. isso, mais livre, eles, né, salas enormes, onde tem o canto onde deixa uma mochila, tem o canto da leitura, tem o canto do descanso, tem o canto da circle time, tem o lugar onde eles estudam, onde as mesas estão olhando para a louça, e na escola católica, ela é mais estruturada, eles vão com uniforme, esse super estímulo em sala de aula tem, mas não é ao ponto de ser tão chamativo, Uhum. Um pouco mais né? controlado. Um pouco mais E controlado. o Então, horário? Que horário que as crianças frequentam a escola por lá? as crianças pequenas entram às 8h40 da manhã e normalmente a escola acaba às 3h30 É da sempre tarde. integral, né? É sempre integral. E eles têm o extracurricular activities, que são as atividades extracurriculares que acontecem depois da aula. Então, tem esportes, tem clube da leitura, tem clube do jornalismo, tem dança, tem basquete, tem futebol, tem tênis. Então, aí a criança fica até umas 4 da tarde, Uhum. né? E isso acontece tanto no público, vamos chamar ele de normal, odeio a palavra normal, vamos chamar de normal, Hum, e o católico é a mesma coisa, eles terminam no mesmo horário e tem atividades extracurriculares depois. certo. Legal. Li, agora eu vou fazer uma pergunta. Não sei se. Mas eu recebia tanto essa pergunta quando eu estava na escola dos pais. Na verdade, eles perguntavam algumas coisas. A primeira, existe um melhor momento para você colocar a sua criança para aprender inglês?
Então, é melhor você deixar, colocar ela para estudar inglês logo na alfabetização, para ela ser alfabetizada nos dois idiomas, ou não, é melhor ela começar com 12 anos, ou então, se ela não for pequena, se não começar pequena, ela não vai ter, ela vai ter sotaque. São muitas variações da mesma pergunta. Então, no seu, ao seu ver, assim, você com tanta experiência no ensino do inglês. Para quem não sabe, gente, eu também já dei aula de inglês. Foi o meu primeiro emprego como professora. Eu tenho especialização também. Tenho as minhas opiniões, por isso que a gente vai conversar, né? Mas você acha que existe um melhor momento para você colocar a criança para estudar o idioma? Essa é uma pergunta que tem várias respostas. É, Eu acho vários que cenários, né? o melhor momento é hoje. Eu amei essa resposta. Eu amei essa resposta. Gente, olha, isso teria me poupado muito trabalho. Gente, tão simples. Porque assim, agora vamos entrar nas caixinhas pequenas. Essa é a caixa Chocada maior. como essa resposta simples poderia. Olha, vai, vamos. Assim, por que que os pais ficam... eu acho que... Porque muitos pais não tiveram essa necessidade há 20, 30, 40 anos atrás, é uma coisa também nova para eles. Então, É, lógico, é uma angústia, né? sim. Eu preciso dar aquela ferramenta do idioma para meu filho, porque eu sei que daqui a 30 anos, meu filho não vai estar mais no lugar que eu estou hoje. Vai Uhum. ser outro mundo, outro planeta, outras ideias, outra história. Então, eu acho que o melhor momento para começar é quando esse pai decidiu que é um bom momento para eles, como família, que a criança comece uma segunda língua. Perfeito. Ok? Agora, aí tem que ver também a expectativa dos pais, né? Outra Tentar, pergunta que é complementar, talvez sim, auxilie nisso, que eles me faziam também muito porque eu trabalhava na área internacional, e aí os pais chegavam pra mim e falavam assim, Lorena, tá bom, se eu colocar meu filho hoje, né, quando que ele fica fluente? Essa era uma pergunta também e gente, isso é tão, não tem como a gente responder uma coisa dessa. Mas era não. uma pergunta tão difícil de chegar numa resposta que eu sempre ficava assim, ai, como é que eu vou responder isso, gente? De falar assim, não dá pra eu falar. Então, vai estar fluente no quinto ano, vai estar fluente. Não dá. E essas duas perguntas eram sempre ali, estavam sempre presentes na minha rotina. Quando meu filho vai ficar fluente? Quando for o tempo do Joãozinho ficar fluente. Porque aí tá outra questão, acho, Lorena, também. Eu acho que quem contrata uma escola bilíngue, uma aula de inglês, eles esperam que o professor ou a escola faça a mágica, ok? E não é. A escola, o professor, é uma ferramenta para ajudar o filho ou o pai que estiver estudando a chegar ao objetivo de falar aquela língua, de conhecer aquela língua. Então, existem várias coisas que eles podem fazer no meio termo que vão ajudar a que aquela fluência chegue mais cedo, Certo? né? Mas se você bota seu, por exemplo, colocamos hoje Joãozinho na escola bilíngue, sem nenhum dos pais fala a língua, ele está começando desde os 4 anos na escola bilíngue, agora Joãozinho tem 18 anos. Ele vai falar a língua? Lógico que vai falar a língua. Passou a vida toda, Tendo basicamente, contato com aquilo em contato com as diariamente. duas línguas. Obviamente, ele vai ter alguns gaps, ok? Vamos botar. Nunca viajaram, ele não faz leitura na segunda língua, Não tem ele estímulos externos não em tem estímulos casa, enfim. externos, os pais também não. Assim, ele vai falar bem? Vai falar bem. Porque aqui a ideia é a comunicação, não é que ele seja perfeito e saia com 18 anos da escola bilíngue com um doutorado em língua. Então, assim, eles vão adquirir a língua, mas cada criança adquire a língua de uma forma diferente. Por quê?
nós todos começamos a mãe, que é mãe, vai saber. A gente tem filho e começa. Ai, a tua filha começou a andar com que idade? É, as E falou, comparações. Começa cedo isso. ai, meu Deus, ai, ela já tem um dentinho? A mesma coisa com a língua. Só que assim, Joãozinho teve dentinho com 4 meses e a Aninha, o dentinho saiu lá com 1 ano. E tá tudo bem. Isso No não muda futuro, é nada. igual com criança. No futuro, quando os dois forem fluentes ou os dois tiverem o domínio da língua, não vai importar isso, né? Não, não vai fazer a mais mínima diferença. É que os pais, o que eu percebo, né, que eles têm muita pressa na aquisição do idioma e também tem muito medo de. Isso é uma outra pergunta que eu já vou trazer aqui. Muito medo do sotaque brasileiro no idioma. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que esse sotaque ele vai interferir, que ele realmente existe, que tem algum tipo de preconceito com o brasileiro no exterior por conta disso? Qual que é a sua opinião? Todos temos sotaque. Absolutamente todos. Não existe Até uma pessoa professores, gente. no planeta, todo mundo tem um sotaque. Impossível, isso é uma característica que nos faz únicos. Uhum. A ideia, eu acho que quem entrou para estudar uma língua e quer se livrar para sempre do seu sotaque, não quer mais ser brasileiro quando está falando inglês, porque sotaque, aí tá pelas razões erradas. Uhum. A razão, você tá aí para se comunicar, não para perder o sotaque. O inglês ele vem para abrir portas e possibilidades e oportunidades. Então, se você. Essa também é a minha opinião como professora. Se você se comunica bem, esse é o principal objetivo. Você alcançou o objetivo do idioma. Aí você pode se aperfeiçoar, né? Treinar, mas não é o essencial, né? Não, existem vários tipos de bilíngue, por exemplo. Então, por definição, o bilíngue, olha só, me diz se isso faz sentido. É. O bilíngue é uma pessoa que consegue se comunicar e tem as mesmas habilidades em 2 idiomas, Certo. ok? Uhum. Mas isso te explica alguma coisa? Absolutamente nada. Nada. Na minha opinião, o que é uma pessoa bilíngue? Uma pessoa bilíngue é aquela pessoa que consegue ser ela mesma em 2 línguas, que pode, né, se Perfeito. comunicar sem perder a sua identidade, Perfeito. mesmo errando, e ainda dar risada do próprio erro. Aí tá tudo bem, porque senão você nunca vai atingir aquela satisfação de falar uma outra língua. Lembrando que no Brasil, só 1% da população é fluente na língua. Se você está se conversando e se comunicando agora, e você está preocupado com seu sotaque, não Você, faz sentido? Não você faz. falou uma coisa que me pegou. Olha o que eu sentia muito. Eu já trabalhei como professora de inglês, né? Uhum. E depois eu fui para a área do ensino de matemática em língua inglesa. E eu pegava alunos bem pequenos, assim, do primeiro aninho em diante. E aí você falou, né? Ser bilíngue é você ser capaz de ser você mesma em 2 idiomas. Eu achei essa colocação perfeita. Qual que era uma dificuldade que eu tinha ali? Eu me comunico muito bem, né? Tenho inglês fluente, avançado, enfim. Só que os alunos não tinham. Então, muitos alunos, eles estavam entrando na escola naquele primeiro momento e era o primeiro contato deles com o idioma. E o que que eu sentia? Eu sou uma professora, sou muito amorosa, eu gosto muito de ter esse contato com os alunos, de criar esse vínculo, esse lado afetivo e respeitoso. E eu sentia que a orientação era que eu só falasse em inglês. E eu sentia que, por me comunicar com eles em uma língua que eles não conheciam, eu não conseguia criar esse vínculo afetivo com eles. Isso para mim era muito difícil, porque eu queria muito me aproximar, mas eu não conseguia. Eu conseguia me comunicar, mas eles não entendiam essa comunicação. Isso é tão difícil. Você tem algum conselho para professor que está nessa situação? Porque para mim isso era
eu ficava muito frustrada, assim, porque eu queria. E aí eu acabava, às vezes, falando português em alguns momentos pra gente conseguir criar vínculos, principalmente no começo, sabe? Então isso me pegou, assim, porque é exatamente isso. Ah, isso não é só você. Eu acho que é o 99,9% dos É, professores no né? Brasil. É o mesmo. Gente. Mas, assim, eu acho que o, o que é universal com a criança? O trato, o carinho, o amor e a dedicação. Eu acho que se não tem uma coisa grave dentro da sala, a criança não caiu, não machucou, não tá sangrando, tá tudo bem, e você faz brincadeira, você é você mesmo, você faz brincadeiras com a criança, e você vai até Joãozinho e fala assim, João, that is so good, go like this, good. E você pega a mãozinha e faz assim, e aquilo cria um vínculo que depois a língua é o de menos. É. Você não vai precisar trocar de língua, porque eles vão te ver. A É a criança, assim, comunicação não verbal que você não passa. verbal, exatamente. A criança percebe isso muito mais que a comunicação verbal. Então, o que seu corpo está dizendo? Né? Você está frustrada, mas não quer mostrar a frustração? Eles veem a frustração, mas você está tentando, Quando você né? tá nervoso, né? Você está Você vai, nervosa, você I vê, can't eles believe this. Não precisa exatamente. entender a língua para saber que o professor ficou, né? Ai, gente. Exatamente. Então, assim, não, e é um caminho. Com crianças pequenas, as crianças pequenas não se importam. Quando eles são muito pequenos, falando de pequenos, tá? Antes dos 6 anos. Quando eles são muito pequenos, eles absorvem tudo de maneira natural. Eles não. Nós adultos temos aquele prejudice, Um a preconceito, alguma uma trava, uma preconceito. barreira, né? Isso. A criança pequena não. A criança pequena, o que vê, absorve e vai, depois vai e repete em casa, ou não repete em casa, mas repete na escola. Para eles não é barreira, mas para nós adultos, que já temos aquela cabeça formada ou mal formada, aí a gente cria essa barreira na gente, achando que a criança também vai se sentir assim. Quando a criança está desconfortável, a criança vai falar: Não entendi. E você tenta explicar de outra maneira, Uhum. ou senta do ladinho e fala, João, não sei como, às vezes chamam teacher, às vezes chamam Miss Isso é uma pergunta Fulana, que eu quero fazer para. Continua, já vou até anotar aqui porque isso é polêmica. essa é polêmica. Ah, E chamam, você precisa de ajuda? hum. Pronto. Ele já vai te falar o problema, resolver o problema, volta Então a tudo ao normal. gente espera o aluno manifestar essa insegurança para a gente mudar a nossa comunicação com ele. Sim, e eles É, repetem, eles vão adorei. repetir tudo. Eles vão adquirir a língua de uma forma natural. Porque lembrando que para adquirir a língua, nada vem do ar, por Hum. acaso. Nem quem somos nós. Quem nós somos vem de algum lugar, né? Tanto ou pode ser nossos pais, ou nosso meio ambiente, ou onde a gente esteve, viveu, se formou, enfim. Então, a mesma coisa acontece com a criança. Eles vão absorvendo, criando aquela personalidade, aquele ser, aquela língua, É aqueles igual quando tá pensamentos. eu tô pensando, refletindo, fazendo uma ligação com a minha filha. A minha filha tem 1 ano e meio e ela tá aprendendo a falar. Uhum, E é muito interessante porque a gente começa, quando a gente tem filho, a gente começa a perceber que tem muita coisa que ela sabe o que é, mas que a gente nunca ensinou pra ela. Então, com o inglês, quando a criança está inserida em um ambiente uhum. exposta ao idioma, acontece dessa forma. Ela internaliza sem necessariamente alguém chegar e falar: Ó, isso é assim. Mas porque ela viu aquilo em algum contexto, né? Então, Sim, para minha filha, eu falo: Filha, por exemplo, pega aquela sacola para mamãe. Ela sabe o que é uma sacola, ela vai, ela pega, mas eu nunca cheguei para ela e falei: Isso é uma sacola. Então, isso é claro. muito interessante. Então, quando a criança, para os pais, né, que perguntam, mas meu filho vai entrar em uma turma que só. Que a professora só fala inglês. Como que ele vai se comunicar? Dessa maneira, né? Ele vai estar exposto a muitos estímulos e ele vai absorvendo, não é assim, Li? Sim, e as outras crianças que entendem mais, eles ajudam também. Uhum.
uma pergunta também. Qual a conduta que você acha legal do professor? Você acha que é possível, mesmo para crianças bem pequenas, seja em escola de idiomas, regular ou particular, a abordagem do professor ser 100% em inglês? Ou você acha que é importante ter esse momento tradução? Qual que é a sua, ou cada caso é um caso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Depende. Se o que você está oferecendo é uma experiência em outra língua, para que a criança viva aquela língua, e viver a língua não é só a língua, tá? Né? Vai vir brincadeira junto, vai vir experiência junto. Pode ser totalmente em inglês, Uhum. especialmente para crianças. Os adultos já ficam mais assim, com medo, né? Mas também é possível, e eu até prefiro, Quando tá? você pega algum adulto que vem aí do básico, nunca teve contato com o idioma, você entra 100% em inglês com ele? Eu entro 100% em inglês e a gente para só quando tem uma explicação crucial que não pode manter aquele erro, porque senão, se aquele erro continua, quando ele vai subindo de nível, vamos dizer assim, aquele erro já virou uma coisa que não dá para tirar. Então, assim, quando é uma coisa crucial, a gente muda, né? Uhum. Vamos parar e vamos falar disso. Aí eu explico o porquê, trago referências. Depois continua. É mais difícil no começo? É mais difícil no começo. Dá mais trabalho para o professor? Dá mais trabalho. É mais difícil para o aluno? Também. Mas depois é muito bom, porque eles se comunicam bem e você se espelha neles. E É como que muito bom. você faz, por exemplo? Você está com um aluno bem básico e você tem que explicar a tradução de alguma. A tradução não, explicar alguma palavra. Então você vai explicar um verbo, alguma coisa. E ele não tem contato. Como é que você faz? Você usa recursos visuais? Você. Sempre. Uhum. É o que ajuda, é o Recursos que salva a vida, visuais, né? um trecho de algum filme, ou uma música, você usa mímica, você vira palhaço, ok? A Mas a vida do ideia professor bilíngue não é é fácil, meus amigos. fácil, mas você faz tudo porque aquele aluno, em algum momento, vai dar aquele clique. Por quê? Porque nosso cérebro é muito preguiçoso. E quando a gente bota a língua como algo que não é vamos dizer, importante, Fundamental. fundamental, que está agora, assim, no top 3 prioridades da minha vida. Nosso cérebro vai fazer o quê? Vai deixar aquilo que é prioridade no prefrontal lobe, que é aqui na frente, e no hipocampo, onde a gente adquire a língua, e vai acontecer o quê? Vai mandar aquilo que a gente acabou de dar aula lá para a caixinha do fundo. Aí, até chegar a próxima aula, a gente vai ter que voltar, tirar da caixinha do Acessar aquilo. fundo, e o nosso cérebro vai dizer, tá, mas tudo bem, eu não preciso tanto isso. Quando existe uma pressão e a necessidade, olha só, para adulto, tá? Isso não é para criança. Isso é como o O nosso cérebro melhor, aprende. o melhor estímulo para o adulto é Hum. a necessidade, né? Por quê? Eu preciso aquele cargo, mas eu tenho que ter o inglês, tenho que ter tal, sei lá, nível. A necessidade, eles fazem qualquer E aí a coisa para pessoa chegar aqui. começa a correr atrás. E não é mais, Elisa, mas eu só consigo pagar, por exemplo, uma vez na semana. Você acha que eles esperam uma vez na semana até a próxima semana para se internalizar? Não! Nesse momento, eles já estão assistindo o vídeo, já estão mandando. Lisa, eu já fiz isso, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Porque a necessidade é o melhor estímulo. Hum. Entendeu? Aí, quem não precisa tanto disso, tem que ir tudo na brincadeira, como Aí a nas crianças. curiosidade, aí são A outras, né? curiosidade, a aventura, A né? diversão, né? A música. Gostei da música da Head, Shoulders. Ótimo. Esse é um contato com a língua. Se a criança pequenininha começou a contar em inglês e ainda não começou a contar em português, gente, tá tudo bem, que coisa maravilhosa. Olha como essa criança já está mudando o cérebro. E na questão, e eu sei que você tem uma filha pequena, né? Na questão da alfabetização, você acha
Quando a gente tem aí a criança que entra para estudar duas línguas ao mesmo tempo, o fato dela ser alfabetizada em uma vai atrapalhar a alfabetização em outro idioma, em uma língua, na outra? Qual que é o melhor dos dois mundos? Então, é melhor que ela seja alfabetizada na língua da nativa dela, né, no português, por exemplo, ou ela pode levar as duas coisas ao mesmo tempo? De acordo com a neurociência, as crianças bilíngues conseguem, ou multilíngues, porque assim, tem crianças que o pai é italiano, a mãe é francesa, eles E moram estudam no nos Brasil. Estados Unidos e a mais avó é brasileira e a avó que cria. Gente, são 5 línguas. Você acha que a criança não dá conta? Claro que dá conta. Por quê? Por quê? Porque nós temos, o nosso cérebro tem o que chamamos de plasticidade. Então, quanto mais a gente alimenta, nós criamos mais sinapses. Então, pode, como a criança está elaborando, pensa comigo, Hum. a criança está elaborando 2 códigos linguísticos ao mesmo tempo, ok? Ela está processando. Como quando você liga o seu computador. O computador demora um pouquinho porque está processando tudo que você já entregou para esse computador. Nossa cabeça é igual, a cabeça da criança é igual. Às vezes, pode ser que ela fale um pouquinho mais tarde que o coleguinha do lado, ou que escreva um pouquinho mais tarde, ou que ela troque uma palavra com outra, por exemplo, this is de cachorro, Dá uma misturada nas línguas. porque para eles é a mesma coisa, na Uhum. cabeça deles é a mesma coisa. Eles estão não é que no cérebro direito está o português e não, os sinapses estão aí, eles estão se comunicando. Então para eles é uma coisa natural, como andar de bicicleta. É, é igual quando eles não fazem aquela ponte da tradução, né? Então, por exemplo, quando você Não, aprende inglês quando adulto, aí você fala assim para o adulto: This is a church. Aí ele pensa, church. Para ele sim. fazer, para aparecer a imagem de uma igreja, church é igreja, na cabeça do adulto, Uhum. ele vai pegar church, ele vai falar church é igreja, igreja, aí ele vem a imagem. Quando você já, a criança, né, quando você fala church, ele já pensa já vem a imagem Ele na já cabeça, né? visualiza. Ele já visualiza, ele não faz essa ponte da tradução, né? Isso é igreja e não, ele já consegue tanto igreja quanto church, né? O estímulo ele já consegue visualizar. É mais ou menos assim, não é? Totalmente, totalmente. Por isso que às vezes as pessoas perguntam: ai, eu vou colocar meu filho bem de pequeno na escola bilíngue. Tá ótimo. Nós todos sabemos que uma escola bilíngue é cara, por Uhum. exemplo, e que nem todo mundo tem os médios para pagar uma escola bilíngue. Aí as pessoas às vezes dizem: putz, mas agora eu vou colocar meu filho com 12 anos. Tudo bem. Ótimo, tá tudo bem. Não quer dizer que a criança não vai adquirir a língua. Só que tem graus de bilinguismo, são coisas diferentes. O compound bilingual, que é aquele, no caso da Mila, que ela cresceu com as duas línguas, para ela é indiferente, né? Uma da outra. Ela Ela vai consegue navegando de uma para outra, ter uma para oscilando. outra bem fácil. E não existe a tradução Ela para ela. mistura quando ela conversa com você ou com você é em inglês? Ela Mistura. mistura com todo mundo agora. Uhum. Agora mistura com todo mundo. Às vezes, ela já percebeu agora, 6 anos, ela percebeu agora que são duas línguas diferentes, ok? Por causa da escola. Então, ela às vezes esquece, por exemplo, ontem aconteceu de ela falar: mãe, como se diz dragonfly? Né? Porque ela queria explicar que ela uma vez pegou um dragonfly na mão. Um dragonfly é uma libélula. Uhum. Então, Mas ela. você fala com ela em inglês. Isso, ela veio falar assim: Mami, how do you say dragonfly in Português? E eu falei, libélula. E ela foi e falou: Prof, sabia que uma vez eu segurei uma libélula na mão? Bonitinha. Entendeu? Mas ela percebeu agora que são duas línguas diferentes.
E o coordinate bilingual, o bilíngue que coordenado, vamos dizer, é aquele que já, já interiorizou a língua materna, vamos usar o português, aquela criança que com 12 anos foi estudar, né? E que ele vai fazer uma transição de uma língua para outra, ok? Talvez não na mesma facilidade que o subordinate bilingual, que são os pequenininhos. Não tão rapidamente, né? Não tão rapidamente, mas eles vão fazer, e talvez essa criança de 12 anos nunca tenha o sotaque, que preocupa muita gente, porque ela vai fazer o quê? Ela vai absorver por mímica, ela vai absorver o sotaque do professor, ela vai absorver o vocabulário, o tom, porque a entonação no português e no inglês também é diferente. Sim. Então, tudo isso que vem com a língua também é possível. Talvez ela não tão cedo adquira todo o vocabulário que tem no português, no inglês, mas ela também vai ser uma pessoa bilíngue. O adulto que começa a estudar de adulto, ele é um bilíngue subordinado, porque eles aprendem a segunda língua, nesse caso o inglês, por uma associação com a língua materna. Que é quase que essa tradução, é a ponte que a gente faz, né? Isso, né? Que eles precisam traduzir para se comunicar. E muitos falam assim, ai, mas eu tô traduzindo na minha cabeça. Quando que eu vou parar de traduzir? Nunca! Agora não tem como mais, né? Não, porque a língua foi adquirida depois de que nós já formamos muita parte do nosso cérebro. E tá tudo bem, também vai ser uma pessoa bilíngue. Em diferente grau, mas bilíngue. Vai se comunicar do mesmo jeito. O importante é aprender. Perfeito. E começar hoje. E como que... e gente, o que é interessante também, a Lisa, ela tem experiência ensinando o idioma e ela aprendeu o português. Então, quando ela veio morar no Brasil, ela não falava nada de português, certo? Nada. Então, até aconteceram algumas situações aí que ela me contou muito engraçadas, mas ela aprendeu. E você fez aula ou você aprendeu sozinha? Como é que foi pra você? E pra você deve ter sido interessante, porque em uma posição de sempre ensinar um novo idioma, você se colocou em uma posição de aprender. E hoje em dia você se comunica perfeitamente. Então, quando eu cheguei, eu gosto muito de línguas. Eu acho que tem pessoas que são atraídas para saber por quê, como, da onde vem, etc. Né? Eu gosto muito de línguas. Por mim, se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que estudaria, sei lá, umas 3 ou 4 a mais, só para ter ali para mim, né? E quando eu observei muito a gesticulação do brasileiro, para tentar entender, né? Aqui no Sul, quem é de Florianópolis, nato, manezinho mesmo, eles falam um português que nem ninguém entende, acho que nem eles. Eles têm um idioma local aí. Local, assim, mas impossível. Mas aí eu conheci muitas pessoas e comecei a observar como eles se comunicam, em que situação. O mesmo que acontece com a criança pequena, o body language, aquela leitura corporal. Aquela pessoa parece irritada, tá falando tal coisa. Beleza, eu comecei a tentar usar essas palavras, né? Aí, quando eu trabalhava em uma escola, né, na época, estava com consultoria numa escola, e aprendi muito das meninas da limpeza. Porque, como a parte pedagógica, vamos dizer, era uma troca de ideias em inglês com os professores, coordenadores e tal, não saía do meu você estava na sua zona de do meu conforto, nicho, da sua né? área. Mas quando falava com as meninas de fora, de pedir, eu não quero comer tudo isso, bota para mim a metade. E eu tentava, né? Foi maravilhoso, porque existe uma troca que você
Mas como que eles se comunicaram? Quando uma não fala uma língua, a outra não fala outra. Gente, você faz A necessidade faz a comunicação, né? necessidade. E eu Você aprendi nunca chegou a delas. ter um professor, Li? Você não Então, teve? depois eu senti a necessidade, Ah, porque eu você chegou a precisava fazer. trabalhar. Uhum. Então, eu tive um professor de português. Aliás, eu tenho meu livro ainda, que nunca terminei meu livro, mas enfim. E tive dois professores. Meu primeiro professor, ele focava muito no livro para começar do zero até chegar num lugar que eu me sinta confortável. Uhum. Mas a minha realidade não era isso. Então eu aprendi a ter, a tentar ter os tempos verbais mais ou menos encaminhados. Mas depois eu precisava de alguém que me leve para o mundo real, né? Porque eu, dentro de tudo, estava morando A parte aqui, prática mesmo do parte é negócio. prática. E aí eu contratei um professor e eu falei para ele: olha, o que é que eu faço com meus alunos? Eu faço. Quando eles estão na necessidade de se ver dentro de uma situação, a gente vai junto no mercado, vamos junto na farmácia, a gente vai no barzinho, a gente vai comer fora, a gente vai no restaurante, a gente vai comprar roupa, a gente vai no shopping, a gente vai caminhar, a gente vai correr, a gente vai faz bicicleta, a gente faz tudo junto para que a gente vira melhor amigo do outro, para que a pessoa possa se sentir à vontade nessas situações com a língua inglesa. Uhum. Será que você pode fazer isso comigo? Deus, ela adorou. Ela adorou. E a gente começou a fazer isso. Ela virou uma amiga até hoje. A Cris, virou minha amiga até hoje. Por quê? Porque a gente fazia isso mesmo. E aí eu comecei a aprender o português no dia a Real dia. mesmo. No, É no do aquele que a nosso gente livro. usa, né? É igual inglês. Quando você vai falar, entra na escola de inglês, a primeira aula é Hi, how are you? I'm fine. Então é aquele roteirinho engessado de sempre. Então é legal quando a gente quebra esses padrões, né? Quando a Sim, gente sai desse não que a formato. outra não seja importante. Uhum. Mas às vezes a gente tem que ensinar aquilo. Hi, how you doing? Or, e fazer 50 jeitos de responder De aquilo, e falar. 50 jeitos de perguntar, e depois botar a pessoa nessa situação, né? Às vezes online, as pessoas falam, ah, mas isso é quase impossível. Por quê? Hoje temos tantas coisas, temos tantos vídeos, temos tantas coisas Tem para. acesso a tanta informação, né? Temos inteligência artificial que eles podem conversar, inclusive. Então, assim, hoje, eu acho que nunca foi tão fácil Aprender uma língua. aprender uma língua. Você acha que agora você aprendendo português, você acha que o português é mais difícil que o inglês? Muito mais. Muito É mais. muito mais difícil, né? E outra, é muito mais porque você não percebe que é muito mais difícil até você precisar saber melhor o português. Hum, Por exemplo, no dia a dia, para você ir na padaria, para conversar com o seu colega de trabalho, ok, tá tudo bem, porque é uma coisa que você faz a diário. Me diz agora, e quando você acontecer alguma coisa aqui no hospital? O médico fala em, sei lá, em Swahili para você, né? Aí deu um problema que aconteceu comigo. Uma empresa de telefonia botou o plano, diz que eu pedi, eu não entendi o que eles estavam falando, deve ter falado ok, e eles colocaram o plano eles mais alto e subiram seu plano. quase, olha, foi terrível. Aí eu não eu liguei, ninguém, obviamente, perceberam que eu não falava, não entendia muito bem. Foi uma briga até que tive que contratar um advogado. Nossa. Tudo isso pelo Conversa com fato o de uma falha advogado. na comunicação que te rendeu aí uma fatura a mais, teve que contratar alguém para te ajudar. Olha Entendeu? isso. Aí você diz, pô, então eu preciso aquilo, eu preciso mais. E aí você começa a tentar aprender mais, a ler. É assim, não existe, de novo, o incentivo da necessidade e o querer, porque ninguém, você pode ter o melhor professor do planeta. Uhum. Se você não faz a sua parte, Não adianta. e se os pais também não ajudam em casa, porque a escola não é só na escola, é em casa também. Então, assim, a língua não vai chegar. Ou vai chegar
mas vai chegar cortada, ou vai E chegar... aquilo que os pais falam assim, isso também acontece bastante em escola regular, de, ai, meu filho, quando é comigo ele não fala nada. Ai, comigo ele tem vergonha. Ai, comigo. Aí o pai coloca a criança em uma situação. Eu ficava assim, gente, super constrangida. Ele colocava o aluno e falava assim: na minha casa ele não fala, vai, fala alguma coisa aqui pra ver. Fala alguma coisa. Aí a criança super tímida. Porque eu acho também que eu acho não, eu acredito que todo o ambiente, todo o contexto influencia na comunicação. Então, às vezes o aluno ele está inserido ali com a turma em alguma atividade, ele está engajado na atividade, ele está com os amigos, ele está no ambiente certo, ele teve Descontraído. acesso ao vocabulário, né? Ele consegue se comunicar. Agora, ele chega em casa, ele tem vergonha de fazer isso na frente dos pais. Ele não tem aquele apoio dos recursos que ele tinha. Aí o pai fala: fala alguma coisa que você aprendeu aí hoje, fala em inglês. Aí o aluno trava. E não quer dizer que ele não tá aprendendo nada na escola. É a maneira como isso é abordado em casa, não é? Totalmente. Então, Totalmente. os pais falam, comigo ele não fala, mas não é que ele não tá aprendendo. Isso é uma coisa assim que eu também batia muito forte nessa tecla. E é muito complicado explicar para os pais que não é que a criança não está aprendendo, é que o ambiente não é propício ainda para ele se comunicar. Perfeito. Então, às vezes, os pais, e eu acho que eu também me coloco nisso, né? Todos os pais, a gente quer muito mostrar nossos filhos, as conquistas dos nossos filhos. Olha o que ele E a gente, faz, né? olha o que faz, Ela fala isso. entendeu? Só que a criança não vê aquilo como uma conquista, a criança vê aquilo como algo natural dela. Então, eu acho que ainda a gente está no caminho de aprender a respeitar o tempo de cada um. Então, a criança vai usar aquela língua, talvez, na viagem o ano que vem. Ah, pai, o que o moço falou é que se você queria mais batata ou não, né? E um dia E ele vai vai ser soltar super natural e o pai vai se surpreender. natural, né? Não precisa ele se mostrar para os outros, porque o que acontece aí? Aí é o ego, né? O ego nosso, dos pais, não da criança. E às vezes a gente faz isso e interrompe o ciclo de aprendizado da criança que estava indo tão bem até a criança perceber que ele não está conseguindo demonstrar para o pai uma habilidade que o pai está esperando dele e ocorre a frustração e aí a gente volta 4 casinhas Pra trás. para trás. Perfeito. Li, agora a gente vai entrar numa frente bem direcionada pro. Antes disso, pergunta polêmica, porque isso já gerou uma polêmica na escola onde eu trabalhava, que é como chamar o professor? Porque há alguns anos a cultura da escola era que os professores seriam chamados de teacher, né? Então, Uhum, teacher, pronto, normal, muitas escolas fazem isso. Depois eles trouxeram uma outra proposta e aí os alunos começaram a chamar os professores as professoras, né, de Miss. Tanto que uhum, eu fui chamada por muitos anos de Miss Lorena. Só que uhum, eles tinham esse hábito de colocar Miss e o primeiro nome. uhum. Daí depois veio uma outra coordenadora que queria tentar implementar o mês e o último nome, mas as crianças não conseguiam se acostumar a isso, né? Então, no meu caso, ficaria Miss Fernandes, porque ela dizia que não era o tradicional falar Miss com o primeiro nome, nem teacher. E aí, tem o certo? Ou se não tem o certo, tem o mais utilizado fora do Brasil? Como é que era esse contexto no Canadá? No Canadá, chamamos, cada professor escolhe como vai ser chamado, Hum, ok? Eu sempre fui Miss Lisa. Miss Lisa, com o primeiro nome. Lisa, com o primeiro nome. Olha Porque, só. por quê? Eu não sou, né? Eu não estou ensinando na faculdade para ser professor Lascano, Chiquérrimo, by the way. né? Professor Mas eu não Lescan. estava, né? Tava falando com crianças que, né? Então, assim, foi Miss Lisa. Por quê? Porque eles, eu acho que no meu caso, eles se sentiam mais à vontade. Eu Uhum. era né, a palhaça com eles, a gente fazia tudo junto, e era
eles tinham assim aquele limite de eu ser Miss Lisa, the teacher, mas também era Miss Lisa que era acessível, Uhum. né? O professor de ciências era Miss Jackson, Mr. Jackson, Jackson era o sobrenome. é o sobrenome dele, né? E ele era super divertido, mas as crianças adoravam Mr. Jackson, estava tudo bem, Então é né? mais a maneira como o professor se colocava no primeiro momento de contato com as crianças. Sim, Hi guys, a totalmente. Miss Lorena ou a Miss Fernandes, e daí pra frente era as crianças seguiriam com essa. É isso? Totalmente. Porque, Teacher, assim, Liv, chega a ser, porque uma vez não sei se foi um vídeo que eu vi, ou se foi um professor no meu intercâmbio, agora eu não sei, se eu tô confusa. Mas me falaram que chamar de teacher, eu acho que foi um professor no intercâmbio, chegava a ser ofensivo, porque você não pode chamar a pessoa pelo cargo que ela tem. Foi mais ou menos a explicação que ele deu. Só que no Brasil, aí a gente explicou, né? Que no Brasil, o mais usual nas escolas de é de idiomas, chamar de enfim, é professor. chamar de teacher ou professor. E fora do Brasil, existe mesmo essa visão assim? Não, acho que depende muito, talvez, do lugar, mas assim, Hum, eu nunca chamei nenhum professor meu de teacher, é. né? Foi Mr. or Mrs. alguma coisa, sempre. O teacher é o cargo, né? A carreira da pessoa. Então, É o que ele realmente escolheu. soaria estranho fora do Brasil. Sim, mas aí a gente tem que definir outras coisas. Hoje em dia está tão globalizado Uhum, que, assim, existe o inglês canadense, australiano, americano, o europeu, o chinês. Inglês chinês existe, gente, sim. O inglês tailandês, o inglês árabe, o inglês... Perdão. Porque realmente é uma adaptação. A língua se adapta à cultura e não o contrário. uhum, perfeito. Então, se aqui no Brasil funciona para as crianças chamar Miss Lorena, funciona chamar Miss Fernandes, por que a gente se focaria no problema de chamar de teacher? Uhum. Eu, pessoalmente, não gosto, né? Prefiro que me chamem Lisa. Lisa. Uhum. Mas, para quem não Até os se seus alunos importa, mais pequenos te chamam de Lisa. sim, Uhum, meus alunos pequenos hoje me chamam de Lisa, legal. né? Então, assim, eu prefiro. Engraçado, Agora, né? Eu, quando professora ali em sala de aula, quando o aluno me chamava de Lorena pelo nome, era estranho pra mim. Não sei se é estranho pra mais algum professor, mas quando você tá dentro da sala de aula e o aluno te chama pelo nome, não sei, é uma coisa meio esquisita, assim. A Lorena, só como assim? Eu sou a Pro. Pro Lorena, ou Miss. Eu gostava muito quando eles me chamavam de Miss. Porque eu sentia um carinho, sabe? Então, hum, e eu achava legal também que é o que a gente fala de virar a chavinha. Como eu me comunicava com eles só em inglês, quando eles, até hoje, me encontram fora da escola, eles estão conversando com os pais, nanana, aí eles vão, Pro Lorena, hi miss, how are you? E aí eles já viram a chavinha do vira, idioma. total, Isso é uma total. graça, gente. Só eu acho, e até hoje eles, depois de anos assim que eles passaram, né, por mim, eles ainda fazem isso. Eu acho isso muito fofo. Eu tenho alunos que, né, eu tô aqui há 10 anos, então os meus primeiros alunos hoje estão com 20 e pouco, né? Que estavam comigo começando com 12 anos numa escola que eu dava aula. E hoje estão com 22 anos. Quando a gente se encontra, eles vêm assim e não falam, porque sempre me chamaram de Lisa, né? Mas eles estão conversando aqui com os amigos, o colega, o namorado, blá, 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 em português. No momento que eles me veem, Vira a chave. Lisa, how you doing? Are you alright? How it's long time no see? Lá, 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 lá. Lembra de coisas, assim, automático. Uhum. Não existe nenhuma dúvida. Eles nem tentam falar português comigo. Isso é muito Eles já legal. sabem que eu falo, mas eles me pegaram na época onde eu não falava nada, então eles se sentiam na obrigação de aprender para se comunicar comigo. Uhum. Entendeu? É uma coisa surreal para você ver tudo que a língua faz. A língua Uhum. une, amplia, né? Em tudo. Não só na linguagem, mas também na cultura, Na cultura. É muito né? bom isso. É muito bom.
Li, antes da gente entrar na parte mais direcionada para o professor, porque tem muita gente que está escutando aqui a gente ou assistindo, que trabalha com aulas particulares ou trabalha em escolas, enfim. Mas uma dúvida também que eu acho que fica muito presente em quem fala inglês. Quando que eu posso me considerar fluente? Ou como eu sei que eu sou fluente? Tem algum, não sei, alguma forma de definir isso? Se é que isso é importante, mas é que para algumas pessoas é importante se considerar ou não fluente, né? Eu acho que quando você consegue ser você em 2 idiomas, você é fluente, né? O que é ser você? Você pode falar com seu marido de um jeito, com os amigos, e ter os amigos gringos aqui e falar da mesma coisa, Fazer sem problema, graça, né? entendeu? É sentir-se à vontade nas Uhum, duas línguas, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que hoje estão se cobrando muito, porque, né, a gente está ligado 100% do tempo a muita informação. E você vê, ai, fala inglês em 10 minutos, agora você vai ser fluente para sempre. Então, é muita pressão, mesmo que você não esteja procurando nesse momento, se você faz um scroll no uhum. Instagram, você sente aquela pressão de você ser totalmente fluente, não ter nenhum pouquinho de sotaque, falar, saber absolutamente todas as palavras. E a gente queira ou não, isso trabalha na nossa cabeça, Uhum. né? Como às vezes me falam, como que você já 10 anos aqui e não sabe onde vai os acentos? Não sei, não sei, porque não sei. Até queria saber, às vezes, eu ainda chamo os acentos do bigodinho, né? A espada e o chapeuzinho, ou seja, por favor, não me julgue. Mas isso não tá impactando em nada a sua Não, comunicação, né? Seu total, trabalho, sua rotina. exato, né? Então, assim, eu acho que você pode se considerar fluente quando você consegue ser você mesmo em 2 situações iguais Nos nas dois 2 línguas contextos. diferentes. Perfeito. Bom, vamos entrar aí, vamos focar agora no professor. Ok. Quando você vai começar, vamos dizer assim, um professor particular, na realidade, professor particular, Ok. por onde que você acha que esse professor deve começar? No sentido de o que ensinar primeiro, se tem uma ordem lógica de conteúdos, ou como ensinar, ou material, o que é melhor? É melhor pegar um livro, ou é melhor o professor trazer um material personalizado? Então, para quem está começando esse negócio de aulas particulares de inglês, qual que é o seu conselho, assim? Se o professor hoje está começando a dar aulas particulares de inglês, eu acho que o primeiro passo é conversar com o aluno. Porque nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem uma necessidade diferente. Existe uma certo conhecimento para aquele que não sabe absolutamente nada, que acho que hoje não é uma realidade, tá? Uhum, Muito pessoalmente, acho que não é uma realidade. Acho que todo mundo sabe alguma coisinha, porque a gente usa feedback, enfim, depois uhum, entramos nisso. Mas eu acho que primeiro vamos estudar os tempos básicos que a gente precisa para se comunicar. Não de maneira chata, de ensinar o verbo to be humano para que. Não. Vamos ensinar de uma maneira que a pessoa o aluno consiga se comunicar usando aqueles tempos, entendendo da onde vem e por que ele vai ter que utilizar aquilo, tá? Porque se você começa com uma coisa isolada, como há 40, 50 anos, de mostrar one, um, aquela produção, né? repete comigo, one, e de novo, one. Não, isso não vai funcionar. Hoje não funciona mais, né? Então, assim, a gente tem que ensinar o aluno a se comunicar desde o primeiro dia, a falar dele, a falar do que ele faz, né? Da onde trabalha, a falar da família. Uhum, Isso é o básico do básico para ensinar primeiro, né? Por quê? Por 2 questões.
como a gente falou antes, o adulto tem aquela necessidade de, perdão, que tem tende a se frustrar mais fácil, né? Porque ele está precisando isso logo. Então a Ou gente tem prova que dar uma vitória para ele desde o começo, né? uma vitória desde a primeira aula, ok? E assim, o professor tem que ter um planejamento onde tenha o objetivo dessa aula e subobjetivos. Por quê? Porque se o objetivo é, por exemplo, que hoje João consiga se apresentar e João conseguir fazer isso ao final da aula, mas faça uma festa para João. Porque esse foi o objetivo. O que é o subobjetivo? Que ele consiga falar que ele é casado ou solteiro, que ele consiga falar que ele tem um irmão. E fale na primeira aula de várias maneiras de uma coisa, do João se apresentar. Porque o João não vai falar lá fora com uma caixa ou com um livro. Ele vai falar com uma pessoa de osso e sangue, carne, uma pessoa normal. Então, assim, tem que ser humano aquilo. Não pode ser uma coisa fora de um livro só. E você Entendeu? acha que Então, o material ajuda ou você acha que não precisa de de repente, um livro, uma apostila pronta? Qual que é a sua opinião nesse sentido? essa é muito a minha opinião, tá? Uhum. Mas hoje eu, com quem está começando, não uso o livro. Por que não uso o livro? Tudo bem que tem pessoas que, por favor, Liz, eu preciso de um livro para segurar e ter Como comigo para base, poder né? escrever, Uhum. né? Para eu saber aonde eu estou. Tudo bem? Essa pessoa talvez não tenha pressa. E está tudo bem você começar o livro com essa pessoa. Mas tem pessoas que não têm muito tempo Uhum. e também não passa mais tempo na frente do computador, etc. Você pode fazer uma aula diferente sem a necessidade do livro, que Uhum. seria um project-based. Legal. Você, por exemplo, entra hoje a falar de comida. Hoje vamos falar da comida favorita. Aulas temáticas. Águas temáticas. Legal. Aí, já que começamos em comida, beleza, na próxima aula vamos falar o que tem na cozinha. E você vai ampliando o vocabulário e trazendo essa pessoa para dentro dessa realidade, desse tema. E aí Legal. amplia. Uhum. Então, não é necessário um livro para aqueles professores que hoje vão começar com aulas particulares, não é necessário livro para começar a empreender como professor particular hoje. Perfeito. Tendo tudo que tem hoje em dia na internet. Ótimo. E agora, pensando nos pais que nos escutam e pensando em mim futuramente, ano que vem, como que a gente faz para escolher uma escola para os nossos filhos? Então, como escolher uma boa escola? Eu vou para uma escola bilíngue, uma escola internacional. Hoje em dia, gente, tem muitas nomenclaturas. Então, a escola internacional, ela é muito focada na cultura do país que ela, né? Eles trazem a metodologia, vamos chamar assim, o approach que eles têm lá para o ensino Isso. fora desse lugar. Eu acho que uma escola internacional é mais direcionada, por exemplo, para quem tem família de fora, né? Ou para quem quer ir morar em algum lugar. E aí nós temos a escola bilíngue e tem escola com currículo internacional, né? Também tem essa variação. Mas e aí? Tem também a imersão. Tem também. E como que eu escolho? O que que é o pai, quando vai procurar a escola para o filho, o que que ele deve avaliar para escolher o melhor programa para a família, né? No momento. Eu acho que são vários fatores. Eu acho que a família tem que sentar e colocar em um papel uma lista de todas as coisas que sejam importantes nesse momento que a criança, por exemplo, vai começar a vida escolar. E o que é importante para a família? A partir daí, a família, vamos botar um número. A família botou 20 coisas importantes. Gente, infelizmente, a escola perfeita não existe, né? Mas, desses 20 pontos, talvez 3 você ache numa escola. Então, assim, se o que você quer é que a criança
termine o ciclo escolar, né? Sei lá, até nono ano, até o vestibular, enfim, não sei. Já com uma língua base, então vamos optar por uma escola, pelo menos, bilíngue, Uhum. né? Porque também aí você tem que ver muito o seu filho. Se seu filho é uma criança que precisa de mais acolhimento, talvez você busque uma escola bilíngue menor, né? Agora, se seu filho já está lá, já é super sociável, já, né, não tem aquela coisa, busca uma escola, talvez, até um pouquinho mais cara, mas que tenha mais programa, além do bilíngue, Mais seja, opções, né? sim, eles façam Isso é a muito real. arte, que façam outras coisas extracurriculares também na língua. Isso é muito real. A gente tem que analisar muito o nosso filho, porque se ele precisa de uma atenção maior, às vezes uma turma com um número reduzido de alunos vai fazer bem para ele. Essa escola menor, né, vai ter um Sim, acolhimento maior com ele, porque tem menos funcionário, às vezes a rotina é diferente. Numa escola grande tem muita coisa acontecendo, tem que ver muito o perfil da criança. Eu concordo muito com você. eu acho que o primeiro é sempre olhar para nosso filho e É. ver aonde ele se sentiria mais à vontade. Porque o aprendizado, mesmo que você coloque na melhor escola, na mais cara, na que tenha tudo, e seu filho não é para esse Uhum, ambiente ele só está aí por você. uhum. E não porque eles escolheram aquela escola. E aí eu acho que às vezes a gente, não que, né, que os pais não queiram fazer o que é melhor, mas às vezes o que é melhor para nós não é melhor para eles. Às vezes os pais colocam as crianças em determinadas escolas não pensando no que eles querem, mas assim, tem muita questão de status também. Ai, quero colocar Sim, naquela escola porque é também. escola internacional. Ou então, às vezes, você coloca pensando na logística, e eu entendo, né? Na logística sua de trabalho. Então, eu vou colocar aqui porque é caminho para ir trabalhar. Mas a gente tem que, né, se possível, pensar Sim, primeiro nas prioridades da criança, né? está nas prioridades. Vou contar muito pessoal no nosso caso. A gente queria uma escola bilíngue para Mila, porque, né? Por que não? Ela já está nisso. E eu não queria uma escola muito grande, mas também queria que a logística fique mais ou menos viável. Uhum. A gente teve a sorte de achar uma escola perto de casa, 5 minutos de carro de casa, e uma escola bilíngue e numa escola muito grande, onde eu entro e já sabem meu nome e Uhum. sabem quem é minha filha. Ela começou na escola ontem. Então, assim, eu entrei, já veio a coordenadora. Ai, Lisa, tudo bem? Como tá? Ai, a Mila tá na sala 1. Isso, para mim, é muito Isso importante. conforta o nosso coração, né? Sim, porque eu sei que a Mila precisa daquele acolhimento quando ela é muito sensível. Então, para nós, era uma escola que esteja perto, que não seja grande, que seja bilíngue e que acolha. Olha, são os pontos que eu colocaria na minha lista. É isso. É isso. Perfeito. Li, para a gente fechar, nós temos 3 quadros aqui na aula Pod. Aham, agora a gente vai fazer os quadros que eles funcionam muito bem para os nossos cortes de Instagram. Então, aproveitando, gente, se vocês não acompanham a Lisa no Instagram, Lisa Lescano, como que é ali o seu arroba? Lisa Liscano English. Lisa Lescano English, ela traz dicas de vocabulário, tem quadros divertidos, reacts, então tem muita coisa legal por lá. Então acompanhem a Lisa. Se vocês não me acompanhem, procurem também, @Lorena Ruiz Fernandes. E esse podcast é um patrocínio, aula nota 10. Se vocês não conhecem ainda, plataforma de formação continuada para professores. Então, tudo a gente vai deixar, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, a descrição está aqui. O link do perfil da Lisa também tá, o meu também. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, depois você pode procurar a gente nas redes sociais. Bom, primeiro quadro. O nome do nosso pod é Na Aula Pode. Então eu quero saber, Lisa, o que na sua aula pode? Tudo que acontece na aula de inglês fica na aula de inglês. Por quê? Conta mais. A aula de inglês e meus alunos sabem, a aula de É. inglês é English/terapia.
Entendi. Eu não tenho problema nenhum em jogar meu planejamento fora se meu aluno está com qualquer outro problema nesse momento e ele quer falar no inglês, em inglês, daquele problema. Então, na sua aula, pode abrir o coração, pode jogar Pode fora abrir o o coração. planejamento. Não tem o que acontece, como em Las Vegas, né, gente? O que acontece em English class stays in Stays English in class. English class. Ponto. Amei. Beleza. Outro, tem alguma situação inusitada que aconteceu com você em sala de aula ou na escola? Alguma situação que você passou que você nunca vai esquecer? Você consegue pensar em alguma? Sim. Eu trabalho muito com empresas, então, logicamente, são todos adultos. Mas, gente, adulto vira criança, não tem como. Aprendendo língua é surreal, é muito divertido. Eu tinha um grupo de alunos e eles anotavam toda vez que eles falavam alguma coisa errada, porque aquilo virava piada dentro da sala, Uhum. né? Então, quando a gente terminou o ano, eles mandaram fazer canetinhas, bloquinhos de notas, xícaras, com todas aquelas frases usadas em sala. Por exemplo, you Frases know, né? erradas. Erradas. You know, né? E tem um olhinho assim piscando, É. ou tem aquela coisa de potato, potato, tomato, tomato, vegetable, table. E tem um negocinho que faz assim no copinho, assim, que é a mesma coisa, a pronúncia é a mesma. E assim, frases inusitadas, e eu tenho até, pena que agora eu não tenho, mas vou postar Hum. no meu story, que tem o you know, né, que é o que eu tenho, e foi surreal, aquela turma era uma coisa assim, Turmas super que marcam, divertida, né? super divertida, dentro de uma empresa, onde estava todo mundo de terno, e foi espetacular. No final do ano, recebi uma cestinha com as frases e cada Depois um levou uma mostra. lembrancinha. Que Vou postar. bonitinho. Isso é Vou legal. postar. Amei. E, por último, tem algum. Agora é o momento inspiração. Aqui é para você deixar uma frase, um recado atemporal que para todo mundo que está ouvindo, professor, por exemplo, Uhum. que você tem aí para passar para ele sobre o ensino do inglês, sobre a educação no geral, o que você quiser. É um momento inspiração. Tem algum recadinho? Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein. Hum. E a frase é assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal. Hum. Por que eu gosto dessa frase? Porque quando a gente. Nossa mente não tem limites. É a gente que se limita em tudo, inclusive no aprendizado da língua. Todos podemos aprender. Não existe pessoa, não existe uma barreira maior daquela que a gente coloca, ou pior, daquela barreira que a gente coloca em nossos filhos. Então, vamos abrir a mente, vamos tentar aprender e ajudar aqueles que querem aprender também. Perfeito, Li. Eu amei. Li, para quem tiver interesse em fazer aula com você, não sei se você tem horário, ou se você quiser deixar algum recado, suas informações, seu contato, os serviços que você oferece, agora é hora de você fazer o seu jabá. Faz seu jabá aí. Na link da bio, tem o contato, para quem tiver interesse, pode entrar em contato lá. E você dá aulas online também, né? Aulas online também. Agora estamos formando um grupo de iniciantes que, se tudo der certo e a gente formar esse grupo maravilhoso, eu quero começar a partir de abril. Perfeito. Para a gente se programar, mas também ver surpresas por aí. Então, me acompanhem lá, vai vir um bônus, uma coisa de graça que eu vou deixar que vai ser bem legal. Então, sigam lá e vocês vão adorar. Eu amei. Obrigada por participar. Eu que Amei. agradeço pelo convite, foi um prazer, Lô. Eu amei. Faremos novamente. Agora a gente tem que fazer uma sala reunião pedagógica dos professores e a gente tem que falar das situações inusitadas nas aulas de inglês. A gente tem que fazer um segundo pod só com esse Tem tema. várias coisas aí ainda. Tem. Então tá bom. Um beijo
Pessoal, não deixem de Obrigada. curtir aqui o nosso pod. Deixem aqui um comentário do que vocês mais gostaram, do que vocês gostariam de ver por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Opa!